tem tudo a ver uma casinha com a sua personalidade, porque é o exemplo que eu mais uso. É o exemplo que eu uso aqui no YouTube, que eu uso no Instagram, que eu uso em todos os meus cursos, que eu uso em todas as minhas palestras. Eu só tenho esse exemplo. E, para o maior absurdo, eu não tinha nenhum vídeo contando todos os detalhes sobre essa analogia que eu sempre uso. Então vamos logo saber o que tem a ver essa casinha. E não se esquece de curtir esse vídeo para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Já aproveita e compartilha com seus amigos. Eu gosto de falar da personalidade de um adulto como uma casa pronta, habitável. Mas, como toda casa, é aquela que não tá todo pronto, sempre tem alguma coisa para fazer, para terminar, e já começa a ter uns problemas, já tem uma parede descascando, já tem uma infiltração, um problema aqui, outro ali. Então, como numa casa, vamos já começar a pensar nessa analogia mais um pouco, ela tá localizada num estado, numa cidade, numa rua, e eu gosto de dizer que isso foi dado para você pelos seus antepassados. Porque mesmo sem conhecer essas pessoas, sem talvez nem saber a história delas, você foi parar em algum lugar, você chegou a ser quem você é e tudo isso te influencia. Aí você deve estar me perguntando, claro que não, Camila, mas você já imaginou se você tivesse nascido em outro país? O que seria diferente na sua vida? Ou até, nem precisamos ir tão longe, se você tivesse nascido em outro bairro, ou até na cidade vizinha. Pode ser que sua vida não mudasse tanto, mas o que mudaria? Você já pensou nisso? Você acha que se seus avós tivessem sido escravos, ou tivessem enfrentado uma guerra, ou fugido do país, tivessem sido exilados em algum momento da vida, você acha que isso te afetaria em quê? E agora vamos falar dos seus pais, né? Se eles tivessem um trabalho diferente, né? Se de vez de advogado ele fosse médico, ou se ele fosse um jardineiro ou um escritor, se ele fosse qualquer outra coisa, o que isso teria mudado no seu contato com ele? E o que isso teria mudado em você, em quem você é hoje? Então, de alguma forma, todos os seus antepassados, todo mundo deu uma partinha, todo mundo escreveu dentro de você, no seu inconsciente, algo que constituiu quem você é hoje. Mas essa casa também precisou de um terreno. E eu gosto de dizer que quem deu esse terreno foram os seus pais. Porque é através do desejo deles que você pode se constituir. É pelo desejo deles da sua vida, é nesse lugar que se funda a sua personalidade. Depois disso, nesse lugar, você realmente faz a fundação da sua casa. E a gente sabe que uma boa fundação de uma casa vai transformar essa casa em uma casa sólida, em uma casa dura, em uma casa que vai ter menos problemas. E a gente sabe que uma fundação que teve muitos problemas, que não foi bem feita, pode trazer enormes problemas para uma casa. E é importante pensar que a fundação de uma casa não é algo que a gente vê, a gente não consegue ver de fora e nem de dentro. Então, mesmo que você não se lembre da sua infância, porque a maioria de nós, pelo menos dos 6, 7 para trás, a gente não se lembra mesmo, né? Então, tem uma grande parte debaixo da terra que a gente não se lembra. Mas isso também nos afeta o tempo todo. Aos poucos, você vai crescendo, vai tendo outros contatos, vai entendendo quem você é, do que você gosta, do que você não gosta, vai subindo essas paredes até que você fica adulto e acha que ela está pronta. Mas, como eu disse, toda casa nunca está pronta. E aí, se você mora numa casa, num apartamento, que já viu algum problema, sabe muito bem que não adianta, né? Que às vezes a gente vai querer botar um quadro em cima do problema, ou pintar a parede, quem sabe até colocar um papel de parede, dar uma improvisada, mas que em alguma hora a gente vai ter que resolver o problema. E resolver o problema de uma casa não é só dar uma disfarçada. Muitas vezes é quebrar uma parede, muitas vezes é quebrar metade de uma casa, muitas vezes é concretar alguma coisa, botar umas vigas de metal nessa fundação. Às vezes a gente vai ter que deixar isso exposto, a gente vai ter que contratar várias pessoas para ajudar. Então é isso, né? Quando a gente vai crescer, vai doer, porque às vezes a gente precisa quebrar alguma coisa para fazer de novo. Quando a gente vai para terapia, às vezes a gente toma umas porradas,
porque algo precisa ser quebrado para ser colocado algo novo, algo bom, algo reforçado. Então a gente precisa entender que às vezes a gente vai fazendo isso com a nossa vida. A gente vai tentando trocar de namorado, mas não tem nada a ver com namorado, né? A gente está tentando trocar de marido, mas o problema não é esse. Às vezes a gente está trocando de trabalho e a questão é outra. Às vezes a gente está descontando no filho algo que é seu, né? A gente vai tentando improvisar. A gente muda a estante de lugar, a gente empurra a cama mais para cá ou mais para lá, a gente espera que o problema vá embora sozinho, a gente acha que o tempo vai curar e a gente passa ali e vê que o problema continua na estrutura. E outra coisa importante que eu não posso deixar de falar é que, como numa casa, é importante você pensar como você se sente dentro dela. Como é abrigar essa casa? Como é morar dentro de você? Como é ter a sua companhia? O que tem dentro dessa casa? Como é conviver com os seus pensamentos, com as suas angústias, com os seus sentimentos, com as suas memórias? Como é estar nesse lugar? Como é que é habitar o seu corpo? Será que você tem olhado e entrado, habitado todos esses cômodos? Será que você tem podido viver bem nesse lugar? Será que você tem conseguido resolver todos os problemas? Ou que você está só comprando mais uma plantinha? E por último, como é que você tem cuidado dessa casa? Como é que você vê a sua personalidade? Como é que essas coisas estão funcionando? E você sabe quais problemas você tem que melhorar? Aonde que estão as coisas que talvez a gente precise olhar melhor para conviver melhor nessa casa? Bom, eu espero que você tenha conseguido pensar um pouco, olhar um pouco mais para você nesse vídeo. Até, quem sabe, rir um pouco dessa analogia da casinha, mas que você entenda isso e que possa dividir isso com as pessoas, fazer com que as pessoas pensem mais sobre como é viver dentro delas. Já aproveita e comenta aqui para mim se você já tinha me ouvido falar desse exemplo ou se você já tinha pensado sobre isso. Um beijo e tchau!